Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira e hoje nós vamos fazer um vídeo bem polêmico. A gente vai falar sobre o coach e a montanha. Sim, 32 pessoas acabam de ser resgatadas pelos bombeiros no Pico dos Marins em plena tempestade. E a gente vai ter que conversar sobre isso. Você que já é inscrito aqui do canal sabe que nós falamos muito de sobrevivência e aventura, os nossos vídeos são divertidos, são alegres, mas hoje nós vamos falar de um vídeo não muito alegre. Vamos conversar sobre um assunto polêmico e eu não tenho script, eu não tenho roteiro, eu vou conversar com vocês porque isso é muito importante. Então se você está chegando agora no canal, já se inscreva aí, a gente tem muito conteúdo de sobrevivência e aventura, eu tenho certeza que você vai gostar. E com certeza esse vídeo aqui é bem diferente do que a gente costuma fazer, mas eu não podia deixar passar. Recentemente, agora essa semana, um grupo de 32 turistas foram resgatados pelos bombeiros no Pico dos Marins, tentando voltar ali no retorno do Pico dos Marins. E por que isso é polêmico, se costuma acontecer mesmo? Porque no meio dessa história toda nós temos um coach motivando as pessoas a subir essa montanha sem ter a mínima condição, sem estar... A gente vai conversar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre esse assunto. Eu não vou falar o nome desse coach, porque, lógico, eu não quero processo. Eu quero usar este acontecimento como exemplo para mim e para você, para a gente não cair nesse tipo de furada, beleza? Então é o seguinte, primeira coisa que eu vou te indicar é seguir o canal Alta Montanha, que eu gosto muito, é um canal que fala muito de montanhismo. Se você tem vontade de subir uma montanha, vai lá e segue o canal dele, que ele é especialista. O cara é montanhista, o cara é alpinista. Pedro Hawk manja demais. Eu não sou especialista em montanhas. Fui escalador por bastante tempo, mais da parte esportiva, mas assim, eu não sou um leigo falando do assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes da gente começar a falar desse assunto, 4 certificados aqui dos que eu consegui encontrar rápido ali. Isso aqui é um curso de primeiros socorros que eu fiz com os bombeiros e eu já fui bombeiro mirim na infância, então eu fiz um curso mais extenso. Esse aqui é um curso de técnicas verticais que a gente fez aqui em Santa Catarina, eu já fui escalador também. Esse aqui é um curso de primeiros socorros de combate que a gente fez lá em Porto Alegre. E esse aqui é um curso de sobrevivência e combate em selva feito pela European Security Academy, que eu também fiz de 10 dias na Amazônia. Além desse, eu fiz também o curso do Coronel Leite, curso básico ali de sobrevivência do Coronel Leite. Para quem não sabe, o Coronel Leite fez parte do Paraçar, que é uma equipe de resgate da Força Aérea, e o corpo de instrutores dele, basicamente todos também fizeram parte. Ou seja, eu tenho um pouquinho assim de conhecimento de sobrevivência e aventura. Só de YouTube eu tenho mais de 7 anos falando sobre esse assunto. Eu fui desbravador na infância, eu vivia no mato, então eu entendo um pouquinho do que eu vou falar para vocês. Então não sou um leigo, mas deixando claro que não sou especialista em montanhas, mas já estudei um pouquinho sobre o assunto. Vamos lá contar o que aconteceu para a gente chegar a tirar as nossas conclusões. Não dá para entender direito porque eu não tenho o contexto total, mas eu vi todos os stories que esse coach postou, que esse influenciador com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram postou, e eu até tirei print, só que eu não posso colocar aqui no YouTube porque eu não vou correr o risco de tomar strike aqui. Como que foi essa aventura? O que ele mostrou? Isso é só o que... Presta atenção. Respira fundo e olha para mim. O que eu vou te contar, ele mostrou. Não foram as outras pessoas que falaram mal dele. Ele mostrou nos seus stories. Só que quem tem um pouquinho de experiência consegue ver que aquilo ali não tá certo. Vamos lá. Ele mostra a seguinte frase. Então, vamos subir na vida, e a galera tá subindo o Pico dos Marins. Primeira identificação que eu vi ali, tá todo mundo de capa de chuva e tá todo mundo com capa na mochila. Eles estão começando a subir a montanha debaixo de chuva. Gente, primeira dica, montanha não se escala no verão. Por que não, Nilo? É mais quente, tal. Gente, o verão é uma época de clima extremamente instável. É quando pode você sair num dia lindo de verão e no meio do dia sofrer uma baita tempestade de raio e de chuva e você pode perder a sua vida facilmente numa montanha. Na montanha você pode servir de para-raio, porque geralmente nas partes mais altas não tem árvores grandes, então você vai ser o para-raio. Você pode escorregar, bater a cabeça e morrer, como já aconteceu várias vezes. Você pode... Vamos continuar na história que vocês vão entender. À medida com que eles sobem, algumas pessoas começam a querer desistir. Esse grupo era enorme, pelo que eu vi, mais de 60 pessoas, tá? E algumas pessoas começam a querer desistir. Uma delas fala, olha, eu acho que não vai dar. Ele, o quê? O que você disse? Eu acho que não vai dar. Por quê?
a mochila tá pesada? É. Aí ele pergunta, é a mochila ou a sua mente? Gente, peraí, não vamos misturar coach com aventura. Não vamos colocar nossa vida em risco. Uma mochila de trekking tem que ter aproximadamente, no máximo, 20% do peso corporal do atleta. Então você não sabe se a mochila realmente estava pesada ou se era só a mente dele. E sim, a sua mente pode te pesar. Sim, você pode estar numa situação em que só a sua mente está fazendo você desistir. Vários atletas passam por isso. Mas eu te garanto que nenhum atleta subiria o Everest em meia tempestade. Não. Então vamos falar primeiramente aí sobre coach. Ai, o mais importante é a motivação. Com motivação você chega lá. Quando alguém falar isso para você, lembra essa pessoa que todos os corpos que estão em cima do Everest já foram pessoas extremamente motivadas. Sim, isso parece uma piada, mas é verdade. Eles tinham motivação. Só que quando a natureza age, a sua motivação não serve de nada. Então, por favor, gente, não coloque a sua vida em risco. Quer subir uma montanha? Suba no outono e inverno, que é a temporada de montanha, a época em que, por mais que esteja frio, o clima está estável, você consegue prever o que você vai enfrentar e você vai levar o equipamento correto para isso. Certo? Primeira dica é essa. Ok, eles continuam subindo, em determinado momento você vê que está ventando muito, está chovendo muito e muitas pessoas começam a querer descer. E ele começa com um papo super motivacional, você não pode descer, você não pode desistir, e não sei o que, tal. Você vai querer subir, você vai querer descer, e aí ele bota no story dele ali aquela enquete, você vai subir ou descer? Quando eu cliquei em vou descer, porque eu já teria descido lá no começo, mas eu cliquei em vou descer só para ver como é que estava, já estava em 87% de pessoas dizendo que subiriam. Lógico, elas não estavam lá para saber como é que era a verdade, mas você vê que a mentalidade das pessoas que seguem ele é essa mentalidade de enfrentar qualquer desafio. Gente, enfrentar qualquer desafio não é muito inteligente. Acho que até na mitologia grega, eu não me lembro quem, eu estou até seguindo um canal sobre isso, e algum herói quer enfrentar alguém muito mais forte que ele. E aí o mestre dele, né, fala assim, ó, enfrentar alguém muito mais forte que você não é heróico, é burrice. E é isso, não, era para ter descido. E para piorar, o pessoal começa a explicar o porquê. Olha, eu tô com meu pé completamente molhado, as minhas coisas estão molhadas. E ele vira e fala, essa botina aí não é a certa. A minha aqui pode chover que não vai molhar. Você vê que ele não tem conhecimento. Botina? Não, você sobe uma montanha de botina. Ninguém tava de botina. Eram botas. E dá para subir com os pés molhados, mas ele estava desmerecendo o equipamento alheio, né, para tentar justificar o porquê eles estavam sofrendo tanto. Mas bom, isso não é importante. Eles continuam subindo. Estão subindo. E, gente, você vê nitidamente que a coisa está ficando feia. No story você consegue ver que eles não conseguem enxergar muito longe. Chega uma hora que ele fala assim, a gente aprende uma coisa em aviação, opa, o cara tem conhecimento em aviação, legal, que chama-se visão progressiva. Eu falei, tá, o que tem? E aí ele enrola e fala que logo em seguida, ali na frente, alguns pés ali, 300 metros mais ou menos, provavelmente a gente vai entrar numa zona em que a gente não vai enxergar um palmo na frente. Opa! Você está na montanha e você já sabe que ali em cima você não vai enxergar um palmo na sua frente e você não voltou. Cara, isso pra mim, na minha visão, é praticamente um crime. Porque você está motivando pessoas a ir para um lugar que você sabe que pode causar a morte delas. Um dos maiores fatores de morte na montanha é desorientação por perca de visão. Quando fica tudo branco, até o Pedro Hawk fala muito tem o blackout, whiteout, algo desse tipo. Tudo fica branco, você não tem ponto de referência, você está numa montanha, onde se você andar 5 metros para o lado, você pode cair no precipício. 5 metros para o outro, você pode cair em outro, numa vala, num buraco. Inclusive, tem pessoas que, no Pico dos Marins, foi o caso daquele escoteiro, né, que nunca voltou de lá, ninguém sabe o que aconteceu com ele até hoje. Então, assim, gente, tá na montanha, não tá enxergando nada, você já devia ter voltado. Você está colocando a sua vida em risco. Eu estou falando aqui como aventureiro e como sobrevivencialista. Se você estuda sobrevivência, você sabe que você está entrando numa situação de risco. Mas mesmo assim, eles insistem em subir. Para piorar a situação, eu percebi que ele mistura muito religião com coach. Gente, toma cuidado. Ele faz uma oração pedindo para que Deus mande um sinal se eles devem subir ou descer. Cara, é sério? Parece aquela história da enchente e Deus manda um barco, um tronco, um helicóptero e o cara fala, não, Deus vai me salvar. E depois que morre, chega no céu e pergunta, Deus, por que você não me salvou? Caramba, eu mandei um tronco, mandei um barco, mandei um helicóptero, você não quis? Mais sinais? Sério? Então não precisava de mais sinais ali, ele já deveria ter descido. Mas tudo bem, eles continuam subindo.
E apesar das dificuldades, muitos resolvem desistir no caminho e eles chegam no final. Quando eles chegam lá em cima, eles montam as barracas. Como ele mesmo diz que está batendo lá ventos de mais de 100 km por hora. Eu não tenho como precisar isso, que eu não estava lá. No determinado momento, eles dizem que todas as barracas se rasgaram pelo vento. Isso é muito comum, muito fácil de acontecer, principalmente se não forem barracas específicas para aquilo. E todo mundo passa frio e chuva no verão. Isso acontece. Gente, vento e água não combina. É assim que o ar-condicionado funciona. Vento e água. Então você vai sofrer se isso acontecer. E foi o que aconteceu com eles. Inclusive ele pediu para ir para uma barraca emprestada porque a barraca dele rasgou inteira. Então, complicado. Bem complicado. Disseram que passaram a pior noite das vidas deles. Eles acharam que ia chegar meia-noite no pico, chegaram às 6. Então imagina, a noite ela é longa no meio do mato. Para completar, acho que para finalizar tudo, ele continua ainda como motivacional e como se aquilo tudo fizesse parte da grande prova que vai deixar você mais forte, mas que ele poderia ter matado muitas pessoas, tá? Sim. E ele diz o seguinte: nós chamamos os bombeiros por precaução na descida. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder nos comentários. Você conhece alguém que ligou às 3h30 da madrugada para os bombeiros por precaução na descida, sabendo que você ia descer no outro dia cedo? Fica a indagação. Acho meio estranho. Aí sim, o bombeiro ficou sabendo da situação, subiram alguns bombeiros e todos chegaram sãos e salvos. Sãos e salvos, lá embaixo. Mas creia, poderia ter sido algo bem pior. Foi só um perrengue, mas poderia ter causado a morte de alguém. Essa foi a história que aconteceu agora recentemente no Pico dos Marins. E eu quero conversar com vocês sobre duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: não pratique esportes radicais sem alguém que seja treinado, que seja licenciado, que saiba o que está fazendo, que tenha experiência. Eu sou um praticante de esportes radicais a vida inteira, mas eu nunca acrescento na minha aventura algo que eu não tenho controle. Eu fui escalador por muito tempo, eu nunca me machuquei escalando, mas eu já me machuquei jogando futebol. Então, se você está escalando, que já é uma atividade de risco, e você acrescenta um clima perigoso, um clima instável, você está colocando a sua vida em risco de propósito. Que os esportes radicais não foram feitos para você correr risco. Por isso que uma corda de escalada aguenta 2.000, 3.000, 4.000 quilos. Por isso que o mosquetão de escalada aguenta isso. Para quê? Para que você não tenha um risco real. Para que você sinta a adrenalina ali do medo, da dificuldade, se supere. Sim, isso é legal. Você vai aprender lições importantes na vida, superando seus medos, superando seus desafios, superando os limites do seu corpo, mas sem correr um real risco de morte. Agora, outra coisa que a gente tem que conversar é sobre o coach. Lembra que o título do vídeo é o Coach à Montanha? Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Estadual de Goiás, eu estudei na Universidade Estadual e eu ouvi muito falar sobre coach lá, só que quando eu descobri o que era coach, naquela época que eu estava fazendo a faculdade, o que era um verdadeiro coach? Alguém de muito sucesso na sua área, resolvia passar o seu conhecimento adiante e elegia algumas pessoas para serem seus pupilos e ensinava. Por exemplo, sei lá, você é um grande CEO de uma grande empresa e quer treinar ali os juniores, os estagiários, para que ele tenha o conhecimento que você tem. Muito legal, você vai passar para frente o seu conhecimento. Só que nós estamos vivendo uma época de epidemia de coach que nunca fez nada. Não estou dizendo... Gente, nós não estamos mais falando do cara, tá? Estamos falando aqui do geral, tá bom? Não estamos falando dele pessoalmente, falando de outras coisas. O cara ficou rico ensinando pessoas a ficarem ricas. Peraí, ele não tinha que ter ficado rico primeiro e aí me ensinar como é que ele fez? Já parou pra pensar nisso? Eu acho muito válido. Ó, eu fiz isso. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, eu vivo do YouTube, eu consegui dinheiro com o YouTube. Eu vou fazer um curso de como as pessoas fazem isso. Muito bom, super válido. Agora, imagina que eu tenho um canal com 0 inscritos e falo, agora eu vou ensinar você a ganhar inscritos. Cara, você não ganhou inscritos ainda, como é que você vai me ensinar? Então, é meio estranho isso. Principalmente quando a gente começa a juntar coach, religião, aventura, tudo junto. Recentemente a gente teve aí há pouco tempo atrás uma foto muito famosa que eu vou tentar colocar na tela aqui para vocês, do turismo do Everest. Um monte de pessoas naquela fila tentando chegar no pico do Everest ali, e aquilo ali causou grandes problemas, porque quanto mais tempo você demora para chegar, mais tempo você demora para voltar, isso é arriscado. E por que isso estava acontecendo?
Eu vejo muito isso na questão desses coaches. O cara queria chegar lá na montanha para poder depois usar isso como de forma motivacional e falar. E é possível, é turismo, né? As pessoas conseguem fazer isso. Mas, gente, tome cuidado com quem você segue, com quem você anda. Essa pessoa já realizou alguma coisa na vida para te ensinar a realizar também? Ou ela só te ensina a realizar e aí ela realiza ensinando a realizar? Isso é muito estranho, isso não funciona na minha mente, isso aí parece que não está certo. Eu não quero me delongar muito nesse assunto, porque nosso canal não é sobre isso, mas eu queria dar esse alerta, tá? Se você vai fazer algum tipo de atividade, de aventura, busque pessoas credenciadas, pessoas que entendam o que estão fazendo. E se você está buscando alguém em quem se inspirar, seja um influencer ou o que for, veja o que ele fez, o que ele faz, o que ele sabe, para você, sim, saber se aquela informação ela é segura, tá? Isso é muito importante. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha desse tipo de situação. Você já pegou aula com coach? Você segue alguém? O que você faria nessa situação? Você teria retornado? Você teria continuado com ele? É uma situação complicada, eu quero saber o que você pensa também, tá bom? Coloca aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até aqui, chegou até aqui e gostou do conteúdo, eu garanto que você vai gostar dos nossos vídeos, porque a gente fala muito de coisas divertidas. Hoje foi um vídeo tenso, mas tem coisas divertidas por aí, então assista mais vídeos. Aqui, ó, tem uma forma de você se inscrever no nosso canal se você ainda não tiver inscrito. E aqui embaixo eu vou deixar um vídeo muito legal para você assistir, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. A gente vê nos próximos. Toma cuidado com quem você anda. Tchau.